Vamos falar a respeito deste livro, desse espetacular livro que se chama O Pequeno Príncipe. Esse livro, que possamos dizer assim, para muitos, ele é até compreendido como obra infantil, mas aos poucos, já nessa segunda reunião que estamos fazendo sobre o livro, sobre o Pequeno Príncipe, nós vamos compreender o quanto esta obra ela é para adultos, mas para adultos que realmente amam, adultos que têm saudade da sua inocência. Vamos agora dar continuidade a essa transmissão agora aqui ao vivo, dessa segunda reunião, e já vamos começar no terceiro capítulo, da qual vamos tratar a respeito desta obra genial, como dizíamos ontem, O Pequeno Príncipe, depois da Bíblia. É a obra, é o trabalho, é o livro que é mais traduzido no mundo. E está dentro de 40 anos, quanto os 10 livros também mais vendidos. E esse livro foi escrito por este autor francês de Lyon, que se chama Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe, Conde de Saint-Exupéry. Este que é propriamente o autor do livro, que nasceu no ano de 1900, morreu no ano de 1944, num acidente aéreo, e algo muito parecido com a própria história da qual é narrado o livro. E ontem nós encerramos assim, propriamente o nosso comentário, lendo até o segundo capítulo, e agora vamos dar continuidade no terceiro capítulo deste livro, da qual vamos analisar assim alguns aspectos. E antes da gente dar início propriamente à análise desse livro, esta análise, possamos dizer, filosófica, teológica e, por que não dizer, também psicológica a respeito deste livro, vamos rezar juntos esta oração que tem tudo a ver com o que a gente está pedindo e a razão principal da leitura deste livro, que nós vamos agora rezar a oração da restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há momentos, minha mãe, em que minha alma se sente, no que tem de mais fundo, tocada por uma saudade indizível. Tenho saudades da época que eu vos amava e que vós me amáveis na atmosfera primaveril de minha vida espiritual. Tenho saudades de Vossa Senhora e do paraíso que punha em mim a grande comunicação que tinha convosco. Não tendes também Vossa Senhora saudades desse tempo? Não tendes saudades da bondade que havia naquele filho que eu fui? Vinde, pois, ao melhor de todas as mães, e por amor ao que desabrochava em mim, restaurai-me. Recomponde em mim o amor a vós, e fazei de mim a plena realização daquele filho, que eu teria sido sem mancha, se não fosse tanta miséria. Dai, ó Mãe, o coração arrependido e humilhado, e fazei luzir novamente aos meus olhos aquilo que pelo esplendor de vossa graça eu começar a amar tanto e tanto. Lembrai-vos, Senhora, deste Davi e de toda a doçura que nele punhes, assim seja. Essa oração termina fazendo uma referência ao rei Davi, um homem que pecou tanto, em certo sentido, ele que era essa criança super inocente, em determinado momento se deixou cair pelas vaidades deste mundo, e justamente aqui a gente pega também uma frase que trata da inocência e que está nas Sagradas Escrituras. Essa frase diz o seguinte: lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Esta frase, que é tirada do Salmo 26, ou dos salmos, muitos deles compostos pelo rei Davi, e é esta aqui que a gente vai propriamente introduzir ao nosso tema. E aí vem, padre, o senhor está tratando sobre a inocência, é uma coisa, então devemos preocupar com a inocência das crianças, é isso? Sim, com a inocência das crianças, mas também com o quê? Com a própria recuperação da nossa própria inocência. Porque é isso que a oração da restauração pede, o quê? A restauração desta inocência, a restauração desta graça que a gente tinha quando nasceu, quando a gente propriamente se abriu para a graça de Deus. E aqui vem uma frase muito bonita que eu achei interessante, que como é que a gente faz para propriamente já de imediato tentar assim recuperar a inocência? É justamente um autor vai dizer o seguinte, que o arrependimento é a inocência dos pecadores. Presta atenção nesta frase. O arrependimento é a inocência dos pecadores. Mas aquilo que a gente está falando tanto, que a gente ama tanto, o que é propriamente a inocência, há tantas outras pessoas também que odeiam
que odeiam propriamente a inocência. Fazendo uma pesquisa de frases sobre este tema, veja, eu não quero nem citar aqui o nome do autor para nem isso fazer propaganda dele, mas olha o que é que ele diz, esse autor. Eu não quero repetir a minha inocência, eu quero o prazer de perdê-la novamente. Para a gente compreender o grau que existe de pessoas que às vezes se distanciam, se afastam assim das coisas de Deus. E aí, vejam o que outro autor também, ele vai definir o que é a inocência. E esse é o tema central aqui do livro, O Pequeno Príncipe, da qual estamos tratando. Este autor vai dizer assim, o que é para ele a felicidade? Ele vai dizer o seguinte, a felicidade é, antes de tudo, o sentimento tranquilo, contente e seguro da inocência. A felicidade, o que ela é? Ela é, antes de tudo, o sentimento tranquilo, contente e seguro da inocência. Certa vez, um arauto do evangelho pregador, um grande pregador que tem nos arautos do evangelho, ele contou um fato uma vez que ele estava dando uma conferência sobre Nossa Senhora e ele estava uma vez vendo assim, por exemplo, uma avenida bem movimentada, uma avenida grande, de várias pistas. De repente ele vê uma criança no colo de uma mãe, a mãe olhando para o lado e para o outro para ver se vinha carros ou não, e essa mãe atravessa a rua correndo. Mas o bebê que está no colo dessa mãe, ele está se dormindo. Ele está dormindo até o ponto que cai a cabeça e o bracinho também, já viram? Então, enquanto a mãe corria, o bebê saltitava assim nos braços dela e o braço dele também movimentava, mas ele dormia. E por que ele dormia? Porque ele sabia que no colo da mãe, ele estando no colo da mãe, ele está protegido, ele está amparado. E assim propriamente é o símbolo da imagem também de Nossa Senhora da Divina Providência. As pessoas que conhecem a imagem de Nossa Senhora da Divina Providência sabem que tem isso. E vou pegar aqui um comentário de Dr. Plínio também, já vamos entrar agora, já na nossa transmissão, enquanto as pessoas aos poucos vão chegando, vão difundindo agora para as outras pessoas, vão agora compartilhando essa transmissão, vão fazendo seus comentários, inclusive se algumas pessoas podem fazer suas perguntas também, e dentro do possível, vamos já respondendo também a muitas das perguntas. E agora veja esse comentário de Dr. Plínio sobre o que era a inocência. Ele vai dizer o seguinte: ninguém tem saudades dos seus 20 anos como do seu tempo de criança. Mas por que essas saudades? A boa criança, ele vai dizer, é movida pelo princípio de que a vida dá certo. A boa criança, ela é movida pelo princípio de que a vida dá certo. E depois ele vai dizer assim, e de que vale a pena viver porque a vida é algo grande. Embora tenha sofrimentos, tudo no final tem sua explicação e esta é verdadeira. Este que é um ponto interessante, porque a criança tem, em certo sentido, uma visão otimista do mundo, mas uma visão de fé. É realmente uma visão de fé, e por isso que o olhar da criança, ele é voltado para o maravilhoso. Eu vendo aqui tantos pais, né? Inclusive aqui citaram que este grupo de pais que tem nos acompanhado aqui, que estão agora assistindo com a nossa amiga psicóloga que dirige mais ou menos esse grupo, eles têm notado porque a nossa preocupação aqui não é só manter a inocência das crianças, mas é também o que? Dar essa formação para os pais, para que os pais tenham realmente este desejo de abrirem seu coração para Deus, para o maravilhoso, para tudo aquilo que é de belo. E vamos agora dar continuidade a leitura, e aos poucos, quando formos encontrando temas, nós vamos fazendo aqui os comentários. Vão avisando, vão compartilhando com todas as pessoas que estão nos acompanhando agora nessa transmissão. E aí, acabávamos de ver a descrição do Pequeno Príncipe, depois dele ter feito o desenho, ter mostrado para ele o desenho número 1, o desenho número 2. O Pequeno Príncipe também, depois que é apresentado para ele o desenho 1, o desenho número 2, o Pequeno Príncipe, o que é que ele faz? O Pequeno Príncipe, ele dorme, né? Tá contando aqui que justamente este fato que dorme. Aí eu aproveito para ver essa relação, como eu dizia. Qual foi o clique para poder dar esse curso? Foi lendo a vida de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, o quanto esse Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele tinha esse desejo falava tanto da inocência, uma pessoa que procurou preservar a inocência. Olhe, eu estava falando dos desenhos, né? Como é que o Pequeno Príncipe ia apresentando para as pessoas o desenho. Veja esse comentário de Dr. Plínio,
que ele vai fazer sobre a criança. Uma boa criança tem uma forma de abertura de alma por onde é muito pouco interesseira. Outra característica de uma pessoa que perdeu a inocência é a pessoa ser interesseira. Porque quem é interesseiro é o sinal de que a pessoa propriamente perdeu a inocência. Ele vai dizer, a característica da criança é que ela é muito pouco interesseira. Quais são as características dela? Ela é meiga, ela é afável, com facilidade dá o que tem. É muito interessante que a gente vê algumas crianças, e aliás esse aqui é o ponto, a gente vai tratar aqui. Estamos falando aqui da educação também das crianças. Veja que algumas crianças que a gente dá alguma coisa para ela normalmente, às vezes, uma tem a tendência de dar para outras pessoas. E às vezes é terrível quantas vezes a mãe tem que buscar, às vezes, um brinquedo na casa de um amigo, porque a criança foi e deu propriamente o brinquedo. Já tem outras que não. O que ela pega, ela agarra e ela não dá mais para ninguém. E como é que é isso? Então, qual a diferença disso? Uma perdeu a inocência, uma ainda é inocente. Vamos ver isso. Porque daqui a pouco a gente vai chegar quando formos falar a respeito do baobá. Esse vai ser o tema. Ele diz assim, ela é meiga, ela é afável e com facilidade dá o que tem. Uma criança boa faz, por exemplo, olha aí que ele vai dizer, pequenos desenhos com que procura presentear os outros. Ou seja, é bem natural de uma criança que é boa, ela fazer o que? Pequenos desenhos e depois presentear as outras pessoas esse desenho da qual ela fez. E aí vamos agora entrar já no terceiro capítulo, logo após quando ele narra que o Pequeno Príncipe, ele faz o desenho para o Pequeno Príncipe, Pequeno Príncipe adormece. E aí vem, levei muito tempo para compreender de onde viera. Ele está tentando dizer que ele passou 8 dias ali com o Pequeno Príncipe no deserto, mas levou muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente, porque ele estava ali no deserto, se vocês recordam, o avião dele caiu no deserto, e aí o Pequeno Príncipe, quando olhou para o avião dele que tinha caído, estava com defeito, e aí o Pequeno Príncipe disse assim, que coisa é aquela? Olha o modo dele chamar o avião dele, que coisa é aquela? Aí ele falou, não é uma coisa, aquilo voa. É um avião, é o meu avião. Vejam que aqui, nessa primeira parte aqui, ele vai ter um debate muito característico ali da década de 40, do período ali da Segunda Guerra Mundial, que era o mundo, muitas pessoas se deixando levar pela máquina, pela indústria, a admiração que tinha pela tecnologia, por todas essas coisas. Isso é de tal modo que foi assim no fim do século XIX, com toda a Revolução Industrial e que continuou o século XX adentro, que, por exemplo, vou dar essa admiração que tinha pela máquina, é algo assim tão comum, que quando uma pessoa, por exemplo, dava de presente para outra uma rosa, isso no início do século XX, dava uma rosa de presente para outra pessoa, olha o comentário que a pessoa dizia, nossa, como isso aqui é bonito, como isso aqui como esta rosa é bonita, parece de plástico. Justamente o elogio que fazia era dizendo que as coisas belas não eram de plástico. E de tal maneira tem essa admiração que quem andar, por exemplo, em São Paulo, ali bem próximo ali da Estação da Luz, vai ver ali ao lado do quartel da Rota tem uma chaminé, que era um monumento, foi a primeira chaminé de São Paulo, e o movimento que as pessoas, a admiração que as pessoas tinham pela industrialização. E aí vejam como isso propriamente foi mudando, e esse aqui um pouco assim, um cutucão que o Pequeno Príncipe dá para o piloto do avião, Antoine de Saint-Exupéry. Aí vai dizer o seguinte, que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou, como? Tu caíste do céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, como é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou,
Então, tu também vens do céu? De que planeta és tu? O pequeno príncipe pergunta para ele. E aí ele disse assim: vislumbrei um clarão no mistério da sua presença e interroguei bruscamente. Vejo aqui sempre a nota de mistério, a nota de maravilhamento, que eu recordo aqui para a gente compreender o pequeno príncipe, o que ele é o diálogo dele criança com ele adulto. Então ele começa a olhar para o pequeno príncipe e, num certo sentido, reconhece algo que está às vezes dentro do mais profundo da alma dele e que às vezes ele deixou apagado, deixou assim isolado por tanto tempo. E aí ele diz: vislumbrei um clarão no mistério da sua presença e interroguei bruscamente: tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, considerando o avião. E aí depois o pequeno príncipe, de analisar o avião, disse assim: é verdade que nisto aí não podes ter vindo de longe. Ele faz uma crítica à máquina. E depois ele diz: mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. As pessoas que assistiram a live de ontem vão recordar que justamente o pequeno príncipe pediu para ele desenhar um carneiro. Ele desenhou um carneiro dentro de uma caixa com os buraquinhos. E aí o pequeno príncipe estava contemplando propriamente aquele carneiro desenhado dentro de uma caixa. E aí ele continua: poderão imaginar que eu ficara intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar o meu carneiro? É interessante agora. Vejam que o olhar dele lembra há pouco, nós transmitimos que ele estava irritado com o pequeno príncipe. Agora ele vai fazer essa pergunta: de onde vens, meu bem? Onde é a tua casa? É interessante fazer essa pergunta da casa, porque nas Sagradas Escrituras nós encontramos também um fato. O fato assim da abordagem, que chegam assim, alguns apóstolos se aproximam, querem seguir nosso Senhor Jesus Cristo, e eles perguntam: onde moras? Este morar, ou seja, assim, nós queremos te seguir, queremos agora continuar junto contigo. E é um pouco disso aqui que ele vai perguntar: onde é tua casa? Para onde queres levar o meu carneiro? E aí ficou meditando em silêncio e respondeu depois. É interessante outra característica das crianças que são inocentes, das pessoas que são inocentes. Elas sentem de vez em quando uma necessidade de encontrar-se consigo mesma, uma necessidade de manter-se às vezes em silêncio, uma necessidade da pessoa aproximar-se mais do seu interior. E é por isso que dentro da filosofia vai se usar tantas vezes um dos princípios mais antigos dentro da filosofia, que vai dizer o seguinte: este princípio, ele se refere ao seguinte, dizendo assim: conhece-te a ti mesmo. Porque são nesses momentos de silêncio que Deus conversa conosco e a gente às vezes encontra-se a si mesmo dentro do nosso próprio coração, do nosso próprio pensamento. E aí vem dizer assim: ficou meditando em silêncio e respondeu depois. O bom, ele respondeu, o pequeno príncipe, o bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Vejam que ele perguntou onde é que era a casa do pequeno príncipe, e o pequeno príncipe estava preocupado com o quê? Com a casa do carneiro. Ou seja, a pessoa que ela é inocente, a pessoa que é boa, ela é despretensiosa. E aí vai ter aqui o comentário que o Dr. Plínio disse, que uma das características de uma pessoa que perdeu a inocência é propriamente o egoísmo, o egoísta. E vamos ver agora em todos os planetas que o pequeno príncipe ele percorre, em todos esses planetas o pequeno príncipe ele percorre, o pequeno príncipe vai tocar nesse ponto, vai dizer o que? O quanto as pessoas são egoístas. E aí depois continua: o bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida, e se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. Ele vai dizer então que vai desenhar uma corda e uma estaca para amarrar o carneiro. E aí o pequeno príncipe responde: a proposta pareceu chocá-lo. Ele vai dizer: amarrar? Que ideia esquisita esta de amarrar? Mas se tu não o amarras, o piloto vai dizer, se tu não o amarras, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas aonde queres que ele vá? Aí o piloto respondeu: não sei, por aí, andando sempre para a frente.
Então o príncipezinho observou muito sério e disse: não se faz mal, é tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda. E esta que é a frase final deste terceiro capítulo, que é uma frase que a gente pode meditar bastante, uma frase até bem complexa. Ele vai dizer: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Mas que curioso é isso, essa frase aqui, porque ela parece às vezes contraditória, porque vamos ver, está dizendo assim: quando a gente anda sempre para frente, não pode ir muito longe, então a gente deve andar para os lados, a gente deve andar para trás. Não é necessariamente isso que o Pequeno Príncipe quer dizer. A gente tem que compreender o seguinte: basta dizer que o planeta do Pequeno Príncipe é um planeta tão pequeno que é menor que uma casa. Daqui a pouco vai aparecer isso. E o planeta ele é pequeno, o Pequeno Príncipe consegue dar a volta rapidamente dentro do seu planeta. Um planeta minúsculo, de alguns metros somente. E aí, este planeta, então, se ele está dizendo, então, se ele anda para frente, ele não consegue ir muito longe. Por quê? Porque ele volta para o mesmo lugar. E aí a gente está querendo esse relato dizer assim, que às vezes na nossa vida, lógico que a gente até dizia na aula passada, nós temos que ter uma meta. O inocente, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele sabe mais ou menos onde ele quer chegar. Mas é verdade que durante a meta, durante todo esse percurso, tantas coisas acontecem. E às vezes a gente acaba desviando um pouco. O que a gente deve ver? Acaba, às vezes, mudando alguns dos objetivos. E o que a gente deve fazer? Deve ter essa preocupação de tentar corrigir a rota. E às vezes, quando a gente tem que andar em frente, às vezes é necessário andar para o lado para que a gente possa alcançar. Inclusive, quantas vezes até diz mesmo que às vezes o modo mais fácil, às vezes, para avançar, às vezes é recuar um pouco. Por isso que quando a gente vai correr, né, ou melhor, quando a gente vai saltar o obstáculo, às vezes a gente se distancia para depois poder avançar. Então a frase que vai dizer o seguinte: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe, porque acontece que às vezes a gente acaba girando, né, e acaba sempre passando sempre pelo mesmo lugar.